Olá pessoal, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula? Então vamos lá. A gente vai dar continuidade hoje nas leis de Newton, tá bom? Na semana passada a gente fez uma introdução, né? A gente definiu o que era força, quais eram as ideias de força resultantes e terminamos o vídeo na ideia de inércia. Né? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham compreendido esses principais conceitos, porque a gente vai usar ele no decorrer das próximas aulas. Então, lembrando que a ideia de inércia é o estado, né, é a permanência do estado do corpo. Então, se o corpo está parado, a tendência dele permanecer parado é considerado inércia. A tendência dele, se ele estiver em movimento uniforme, a tendência dele permanecer no movimento uniforme, a gente chama de inércia. Então, hoje, propriamente dito, a gente vai entrar nas 3 leis de Newton. Lembrando que Newton ele fez uma síntese das leis, né, do movimento do que era conhecido. Então, muito do que os outros cientistas já tinham discutido nesses grandes períodos, o Newton acabou colocando nas suas 3 leis, tá bom? Elas são conhecidas como as 3 leis de Newton, a primeira, a segunda e a terceira, ou primeira lei, a lei da inércia, segunda lei, a lei do princípio fundamental, e a terceira, a lei da ação e da reação. Vamos lá? Então, leis da inércia. Vamos pegar aqui um marca-texto para a gente grifar o que a gente quer estudar. Então, as leis de Newton. Primeira lei de Newton, também conhecido como princípio da inércia. O que diz o princípio da inércia para nós? É o que a gente acabou de discutir, o que a gente viu no vídeo anterior. Inércia, se um corpo está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, ele tende a permanecer assim, desde que até que uma força atue sobre ele e modifique seu estado de movimento. Então, para o corpo permanecer nesse estado de movimento ou movimento uniformemente, é necessário que a resultante das forças seja igual a zero. Então, para o corpo permanecer na sua inércia de repouso ou de movimento uniforme, a resultante das forças é igual a zero. Lembra que a gente viu que a resultante das forças, as forças resultantes, é a somatória de todas as forças. Então, se um corpo, você soma todas as forças sobre esse corpo e essa soma é igual a zero, ele vai permanecer ou no seu estado de repouso ou no seu movimento retilíneo uniforme, tá bom? A segunda lei é o que a gente chama de princípio fundamental da dinâmica. Nesse caso, a gente tem a seguinte consideração: a força resultante que atua sobre um corpo é igual ao produto da massa do corpo pela sua aceleração. Então, o que acontece? Para que o corpo ele saia da inércia, porque ele saia do seu repouso ou do seu movimento uniforme, ele precisa sofrer uma força resultante diferente de zero. Se a força resultante é igual a zero, o corpo permanece no seu estado. Se ele tem uma força diferente de zero, uma resultante diferente de zero, o que vai acontecer com esse corpo? Ele vai adquirir uma aceleração. Então, para o corpo sofrer uma aceleração, para ele sofrer uma variação na sua velocidade, é necessário que haja o quê? Uma força atuante sobre ele diferente de zero. Então, você vai somar todas as forças sobre esse corpo. Se a soma for diferente de zero, esse corpo está sofrendo uma aceleração. E aí a gente tem algumas constatações. Que constatações são essas? A aceleração sofrida pelo corpo tem a mesma direção e o mesmo sentido da força resultante, que nele atua. O módulo dessa aceleração é diretamente proporcional ao módulo da força resultante. Então, quanto maior for a força, maior a aceleração sofrida por esse corpo, tá? Para a mesma força atuante aplicadas de corpos de massa diferentes, o módulo da aceleração descrita pelo corpo é inversamente proporcional à sua massa. Ou seja, quanto maior for a massa de um corpo, maior precisa ser menor será a aceleração dele conforme a força, né? Isso a gente consegue ver através da relação matemática, tá? Então, aqui você tem lá F1, F2 e F3, lembrando só o conceito da força resultante, a soma de todas as forças que atuam nesse corpo. Então, lembrando que se a gente tem lá a resultante da força aqui nesse vetor azul,
você vai ter que a aceleração é na mesma direção e no mesmo sentido. E aí, aqui a gente tem a expressão matemática para estabelecer a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton vai dizer que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Da onde que sai aquela questão da inverso ali, né? Aqui. Não tá aqui. Só um minutinho. A gente pode escrever isso, né? Então, como que fica ali a massa, né? Se eu fosse calcular a massa vai ser igual a força divididos pela aceleração, né? Então, a massa, ela é inversamente proporcional à aceleração. Quanto maior a massa, menor a aceleração, né? O produto deles ali é a relação da força resultante, tá? Então, aqui ele coloca, como a massa sempre vai ser positiva, não tem como uma massa ser negativa, os vetores F, R e A têm sempre a mesma direção e o mesmo sentido, tá bom? E aí, a ideia dessa expressão mostra para nós esse processo, né? Que você ganha ali um significado, né? Para massa. Então, como que a gente pode estabelecer lá o conceito de massa, né? Massa é a medida quantitativa de inércia de um corpo. Ou seja, quanto maior for a massa de um corpo, maior a sua inércia. Ou seja, mais difícil vai ser para ela tirar ela daquele estado, ou de repouso, ou de movimento uniforme. Se eu tenho uma massa muito grande, para eu tirar ela desse movimento uniforme, para eu tirar ela desse repouso, eu preciso aplicar uma força muito grande além. Daí ele coloca, é mais difícil, por exemplo, colocar um caminhão em movimento ou freá-lo, comparado com uma bicicleta, porque o caminhão tem uma massa maior e a inércia maior, ou seja, uma tendência maior em permanecer no seu estado, tá bom? Com base nesses conceitos, Newton denominou essa medida a massa, né, da inércia do corpo. E aí, no sistema internacional, em homenagem ao Newton, força vai ser gramas por massa, né, força Newton, quilogramas para massa e aceleração metros por segundo ao quadrado. Então, a unidade de força, newtons, que corresponde lá, né, 1 quilograma metros segundo ao quadrado, tá bom? Então, 1 newton corresponde a isso, certo? Que tá aqui a simbologia desse sistema internacional aí, tá bom? Para a terceira lei de Newton, nós temos o princípio da ação e reação, tá? Toda ação corresponde a uma reação. E olha aqui, de mesmo modo, de mesma direção, mesmo sentido, sentidos opostos, né? Então, para o princípio da ação e reação, toda força aplicada num corpo, o corpo reage uma mesma direção, mesmo módulo, mas sentidos opostos, né? E aí a gente tem algumas relações, né, importantes para a gente descrever aqui, ó. Essas forças constituem uma denominação par, ação e reação, onde o F e o valor menos F pode ser chamados de par de ação e reação, simultaneamente em dois corpos diferentes. O par de ação e reação não vão acontecer no mesmo corpo. O par de ação e reação vão acontecer em corpos diferentes. Então, se a gente imaginar a Lua está atraindo a Terra, assim como a Terra está atraindo a Lua. O par de ação e reação, a Terra atrai a Lua atrai a Terra. Você tem a força na Terra e a ação na Lua, tá? São dois pares com o mesmo módulo, mesma direção, sentidos opostos, agindo em corpos diferentes, tá bom? Outra característica importante é que essas forças, elas não se equilibram. Lembra lá que forças de mesmo módulo, mesma direção em sentidos opostos, aplicando sobre um corpo, elas anulam e dão zero, né? Porque ela tem o mesmo módulo, mesma direção em sentidos opostos. Não é o que acontece com o par de ação e reação. Por quê? Porque eles não agem no mesmo corpo, elas agem em corpos diferentes. Então, não tem como elas se equilibrarem ali, tá bom? E aí a gente tem alguns exemplos, né, alguns modelos
desses par de ação e reação. Então, exemplo, mantendo-se um ímã fixo e abandonando o bloco de ferro, ele será atraído pelo ímã, deslocando-se para a esquerda. Então, você tem um ímã. Quando o ímã se aproxima desse bloco de ferro, vai existir um par de reação, que vai atrair ele na direção do ímã. Qual que é a força? A força vai estar sendo aplicada no ímã. Né? O ímã está atraindo o ferro. Então, é um par de ação e reação. Tá bom? Onde F, esse vetorzinho azul, é a ação, e o F menos F é o vetorzinho que está sendo aplicado de reação. Certo? Outro modelo, né, que pode ser aplicado lá a terceira lei de Newton, é quando uma pessoa está nadando. Por que essa pessoa se desloca, né? Justamente porque com os seus braços ela desloca uma quantidade de massa de água, assim como essa massa de água empurra o nadador para a frente, né? Então, par de ação e reação. Um outro exemplo da terceira lei de Newton é uma pessoa dando um tiro, né, um disparo lá. Então, geralmente, fica uma marca na mão da pessoa. Por quê? Quando acontece, né, do projétil, ele vai para frente, mas há um recuo na mão da pessoa. Então, esse recuo acaba deixando uma marca ali, porque esse recuo é a reação do projétil sendo lançado para a frente. Tá bom? E aí, para finalizarmos, a gente tem o que a gente considera como referencial inercial. Então, para o estudo do movimento, é importante a gente denominar o que é um referencial inercial. O estudo do movimento de um corpo depende do seu referencial adotado. Isso a gente já vem discutindo em diversos momentos, né? Então, somente a partir desse referencial podemos dizer se o corpo está em repouso ou em movimento. Na dinâmica, a gente adota um sistema de referencial onde não deve apresentar aceleração. Então, um referencial, ele é inercial quando ele não possui aceleração, ou seja, ou ele está em repouso ou ele está em movimento uniforme. Tá bom? Newton ele estabeleceu essa relação de referencial inercial. Por que inercial? Porque ele está no seu estado ou de repouso ou de movimento. Tá bom? Então, basicamente, gente, era isso que a gente tinha para finalizar essa parte, né? É uma parte extremamente importante, esses conceitos da física, né? Então, a gente precisa guardar e praticar esses conceitos, tá bom? Então, inércia é a tendência do corpo permanecer no seu estado, ou de movimento uniforme, ou de repouso. Para que ele permaneça nesse estágio, é importante que a somatória das forças seja iguais a zero. A segunda lei de Newton, ela é uma coisa que vem da primeira. Por que ele vem da primeira? Se o corpo tem uma resultante igual a zero, ele permanece no seu estado. Movimento uniforme ou de repouso. Se a somatória é diferente de zero, o que vai acontecer com o corpo? Ele vai adquirir uma aceleração. E essa aceleração ela é proporcional à força resultante aplicada no corpo. Quanto maior é a força resultante, maior é a aceleração que o corpo vai sofrer, tá bom? E a terceira lei de Newton, ação e reação. Para toda reação, existe uma reação de mesmo módulo, mesma direção, sentido oposto. E é extremamente importante a gente guardar em relação à terceira lei de Newton que as forças que vão ser aplicadas pelo corpo, de ação ou de reação, é em corpos diferentes. Tá? Então, a ação sempre vai acontecer em um corpo. A reação é o resultado dessa ação. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida aí, por favor, me comunique, né? Tente se comunicar comigo aí através dos e-mails, através dos recados. E um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.